Dor crônica. Você sabia que existem alimentos e grupos de alimentos que são capazes de piorar a sua dor? São os verdadeiros gatilhos para a sua dor e que você nem imagina isso? Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses grupos de alimentos que estão levando a sua dor a andar de lugar, piorar a cada dia, e você não vê solução, se enche de medicamentos e essa dor está sempre presente. Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te explicar. As queixas são muitas, desde dor de cabeça, que eu recebo pessoas no consultório que tem enxaqueca, que tem aquela dor de cabeça todo dia um pouquinho, que já acha normal na vida dela, mas não é normal. As dores articulares, e muitas vezes, dói meu ombro, mas no dia seguinte ou na semana seguinte já são os joelhos, e a dor vai andando pelo seu corpo e você não imagina por quê. E tome anti-inflamatório, muitas vezes corticoides, e essa dor não melhora dia após dia, a ponto de muitos pacientes acharem que essa dor é o normal sentir. Gente, e não é. E pode ser sim alguns grupos de alimento que estão inflamando você, tá? Bom, então, isso é o que a gente chama, na verdade, de uma sensibilidade a alguns alimentos. Tá? Tem pessoas que têm sensibilidade a alguns alimentos. E o que mais está envolvido, o órgão, por incrível que pareça, que está mais envolvido aí nessa inflamação, nessas dores que você sente, é o seu intestino. Isso mesmo. O seu intestino, ele precisa estar funcionando, a gente chama como uma barreira contra tudo de ruim. Uma barreira como se fosse um muro, sabe? Que divide o que está dentro do intestino e o que está no sangue. Quando essa barreira, por algum motivo, ela é quebradinha, ela é alterada, ela se torna permeável, como se fossem uns microfurinhos, deixando passar lixo, toxinas para o seu sangue, isso vira um problema. Mas o que pode fazer com que essa barreira que eu preciso ter forte no meu intestino fique fraca? Deixe passar para o meu sangue o que não deveria. Alguma coisa acontece que enfraquece esse meu muro, essa minha barreira intestinal, né? Com certeza. Tá acontecendo alguma coisa aí no seu intestino que não está deixando ele fazer essa função de proteção dessa barreira intestinal contra todas as toxinas, para que elas não passem para a sua corrente sanguínea e te cause muitos sintomas, muita dor, muito desconforto, tá? Bom, então a gente sabe que esse intestino precisa ser esse muro forte. O primeiro grupo de alimentos que torna esse intestino mais frágil, mais permeável, esse muro aí fraco, quebradinho, deixando passar toxinas para a corrente sanguínea, é o grupo dos lácteos, os leites e derivados, leite, queijos, manteiga, iogurtes, tudo que vem do leite de vaca. Por que isso? Gente, quando a gente nasce, a gente se alimenta do leite da nossa mãe, do leite humano. E o leite humano tem uma proteína nele chamada caseína. Ela está presente nesse leite humano para que o bebê possa se alimentar perfeitamente sem causar nenhum problema ao corpo dele. Já a vaca produz o seu leite próprio para o seu bezerro mamar e alimentá-lo de uma forma correta para o seu peso, para o seu tamanho de estômago. Tudo isso, a natureza é perfeita. Tanto é que nesse leite você tem essa proteína chamada caseína
E essa caseína está presente no leite materno, sabe quanto, gente? 18%. Ou seja, 18% do leite materno que o bebê se alimenta tem 18% de caseína. Você sabe quanta caseína, ou seja, quanta proteína tem nesse leite de vaca que vai alimentar o seu bezerro, lá o bezerrinho? É simplesmente 82% de caseína. Gente, 18% contra 82%. O nosso corpo está preparado para isso? Não está. E isso vai causando alguma coisa imediata? Não. Acontece tudo silenciosamente, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E isso vai inflamando o seu corpo, tá? E muita gente confunde achando assim, eu tenho uma sensibilidade ou uma intolerância à lactose. Mas presta atenção, lactose é apenas o açúcar do leite. Não é a caseína, não é a proteína. É apenas o açúcar. E quando você tem uma intolerância à lactose realmente, o que acontece? Você toma esse leite ou come esse queijo, essa lactose vai parar lá no seu intestino, ela não vai ser degradada, ela vai puxar água, vai te dar muitos gases e uma diarreia. É isso que causa a intolerância à lactose. A intolerância e a sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite, não acontece dessa maneira. E por isso você não deixa de comer imediatamente. Porque quando você come e tem uma diarreia, você pararia logo. Isso não me faz bem, não posso. Mas quando você não sente nada, isso você vai comendo dias após dia e você vai ter sintomas não relacionados. Você nem vai saber que você está tendo esse sintoma da dor, por exemplo, por causa desses lácteos que você fica ingerindo ainda. Então, presta atenção, essa caseína está numa quantidade absurda nesse leite de vaca e que o nosso corpo não foi preparado para isso, né? E essa proteína, ela precisa começar a sua digestão no estômago. Depois de digerir no estômago, ela vai para o intestino, ainda mal digerida, e lá as nossas bactérias intestinais começam a tentar degradar, mas não conseguem degradar essa proteína toda, tá? E a gente começa, sem saber de nada, a alimentar aquelas bactérias menos benéficas, que a gente chama as bactérias ruins, entre aspas, né? Porque as bactérias boas do nosso intestino, tá? E que existem trilhões de bactérias no nosso intestino, as bactérias boas, benéficas, elas são alimentadas por frutas, legumes e verduras. E as outras a gente alimenta aí com esses lácteos também. E isso causa um desequilíbrio nesse intestino, que isso vai fazendo com que aquele muro, aquela barreira intestinal que precisa estar forte para a sua imunidade, ela fique frágil e as toxinas começam a passar para a sua corrente sanguínea, tá? Então, gente, quando passa para a corrente sanguínea, não é lá que ela deve ficar, certo? Essa molécula que não deveria passar para a corrente sanguínea, chegou nessa corrente sanguínea, tá? O que acontece? O seu sistema imunológico, ele fica desnorteado. Aquilo não era para estar ali. E quando essa molécula passa ali na corrente sanguínea, ela pode ir para a sua articulação, né? E ela se deposita, seja lá no seu cotovelo, no seu ombro, no seu joelho. E esse sistema imunológico vai lá atrás dessa molécula que não deveria estar lá e inflama aquele local. Quando ele inflama, ele causa dor nesse local. E aí você fica achando que você está com dor por outros motivos. E de repente, pode ser por esse grupo de alimentos, esses lácteos, que estão levando você a ter essa dor crônica nas articulações, por exemplo, ou essa dor de cabeça que te acompanha diariamente. As dores da fibromialgia podem aumentar também com esses lácteos. Então, gente, esse é o primeiro grupo e eu quero que vocês entendam como que acontece dentro do seu corpo esse passo a passo.
e que pode estar piorando, tá incentivando essa dor dia após dia, porque você se alimenta com esse grupo de lácteos todos os dias. Então, experimenta retirar esse grupo por um tempo e observar. E no próximo vídeo dessa semana, eu vou falar sobre o segundo grupo de alimentos, que são gatilhos também para a sua dor. Hoje a gente falou desses laticínios, dos lácteos, dos leites e dos queijos, né? De todos os derivados do leite. Mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre o glúten. É o outro grupo de alimentos que também vai inflamar e ser gatilho para as suas dores. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para você não perder esse próximo vídeo muito importante para você. Envia esse vídeo, compartilha lá no seu grupo da família que tem alguém reclamando de dores crônicas. E quem sabe, se ele já der esse primeiro passo hoje, retirando esse grupo de alimentos da sua vida, você já não pode melhorar, tá bom? Então, eu te encontro no próximo vídeo para a gente complementar essas proteínas inflamatórias que tanto causam esses desconfortos. Te encontro lá. Muito obrigada. Até breve.